Opa, estamos online, meus irmãos. Um ótimo dia para vocês, um bom dia para você que está vendo essa gravação de manhã, um bom dia. Para você que está vendo essa gravação à noite, uma boa noite. E aquele que está vendo à tarde, uma boa tarde, tudo bem? A gente vai dar mais uma sequência aqui na nossa aula sobre o panorama bíblico do Antigo Testamento, das nossas EBDs, que tem acontecido aos domingos, nessa parte da manhã, nas 10 horas. E para mim vai ser uma honra estar aqui com vocês nessa aula. Eu amo falar sobre o Antigo Testamento e mais ainda sobre esse assunto. Então vamos lá, gente. Mas antes da gente entrar propriamente no assunto, eu gostaria que a gente pudesse estar fazendo uma oração, tá bom? E para estar abençoando a nossa aula, para estar abençoando o seu dia e a toda a sua família. Então vamos lá. Pai, nós te agradecemos porque nós estamos aqui aprendendo da tua palavra. Muito obrigado por isso, meu Deus. Que essa palavra ela impacte o nosso coração, que a gente saia desse estudo, saia dessa aula aprendendo um pouco mais sobre quem você é, sobre como que o Senhor enxerga a nossa vida. E muito obrigado por essa oportunidade, que o Senhor vai abençoando cada lar, cada família, seja congregacional, seja as pessoas que estão nos visitando através aí da internet, do YouTube. Nós te agradecemos por todos esses visitantes. Muito obrigado, Pai. E vai abençoando cada lar. Nós te agradecemos por isso. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, vamos começar. A nossa aula, como eu já falei, é sobre o panorama bíblico do Antigo Testamento. Meu nome é Fabrício Dias, para quem não me conhece, eu sou líder de jovens ali da Igreja Congregacional de Maricá. E a gente vai falar um pouquinho, dando continuidade ao assunto que o pastor Gilson começou na semana passada, sobre a transição do período de juízes e a monarquia em Israel. Essa seria a nossa parte 2, porque ele falou um pouquinho ali sobre a transição desse período de juízes, falou um pouquinho de Eli, falou um pouquinho de Samuel, tudo na aula passada. Se você não olhou, você procura aí no nosso canal do YouTube, que essa aula está disponível para você, tá bom? Seria muito interessante se você pudesse ver essa aula antes dessa, porque aqui a gente vai complementar alguns assuntos e para você não ficar perdido e ter uma sequência bem lógica daquilo que nós vamos falar. Então vamos lá, gente. Vou passar aqui meus slides. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre Saul. E a gente vai falar hoje sobre Saul e sobre Davi, que foram 2 reis de Israel. E a gente vai entender um pouquinho sobre o contexto de cada um desses reis. E eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque a gente tem muita coisa bacana para falar. Saul, primeiro rei de Israel. Saul foi escolhido rei de Israel depois que o povo exigiu um líder como as nações vizinhas. Então imagina só, você olhava para as nações que estavam ao seu redor, o povo de Israel olhava para cada um que estava ao seu redor e viam que essas nações tinham líderes, tinham representantes, tinham reis. E eles pediram a Samuel, que era o profeta da época, aquele que estava ali intermediando o povo e Deus, não, nós queremos um líder, um representante, nós queremos um rei. E aí, Saul foi ungido em particular e aclamado publicamente em uma convocação pública em Mispa. Ou seja, Saul ele foi ungido a rei de Israel para poder ser o líder, o representante dessa nação. Muito interessante que a natureza sobre o reinado de Israel foi sobre uma afirmação, que é essa aqui, de Saul seria príncipe sobre a herança de Deus, que você pode ver lá em 1 Samuel 10:1. Então, o objetivo do reinado de Saul era que ele seria príncipe sobre aquilo que pertencia ao Senhor Deus. A libertação de Jabes de Gileade do controle dos amonitas acendeu mais ainda o reinado de Saul. Bom, Saul, como muitos de vocês sabem, se você não souber, você vai estar aprendendo agora, Saul ele foi um líder militar incrível. Assim como Davi, assim como alguns outros homens bíblicos, como Josué, também foi um extremo líder militar, alguém que conquistou muitas coisas. E Saul, ele ascendeu muito rápido por causa das suas conquistas militares. E aí o povo olhava para ele e falava, nossa, esse é o nosso rei, esse é o conquistador, esse é aquele que veio realmente para nos governar. E o povo começou a dar muita graça àquilo que Saul estava fazendo, a quem Saul era e estava se tornando ao longo do tempo. Depois dessa libertação de Jabes de Gileade, do controle dos amonitas, Samuel reconhece publicamente Saul como rei. E eu acho super interessante, se você puder, na aula passada o pastor Gilson fala muito sobre o profeta Samuel, mas as características de um profeta é sempre a questão da advertência ao povo. Sempre levar o povo, trazer o povo de volta para um caminho, para aquele caminho que Deus ele quer que o povo trilhe. Imagina só que você tem um trilho, você tem um trem,
E se esse trilho estiver descarrilhado para o lado esquerdo, mais um pouco para o lado esquerdo, mais um pouco para o lado direito, se ele não estiver retinho ali do jeito que tem que ser feito, o trem ele vai o quê? Ele vai sair do trilho, vai descarrilar. O trem ele vai perder o controle. É a mesma coisa o povo de Israel e a mesma coisa da nossa vida. Se a gente não estiver olhando para Deus, olhando para aquilo que Jesus fez por nós e estar em linha com aquela palavra, com a palavra de Deus, a gente vai descarrilhar. A gente sempre precisa voltar para os princípios e para aquilo que Deus traz sobre as nossas vidas. E por isso os profetas são muito importantes no cenário, tanto atualmente como no tempo do Antigo Testamento. A advertência ao povo, ela traz consciência sobre aquilo que Deus quer fazer, sobre aquilo que Deus quer agir. Então, Samuel, ele reconhece após essa vitória Saul como rei e entrega uma advertência ao povo de que a prosperidade da nação vai vir de acordo com a obediência a Saul e a sujeição à lei de Moisés. Porque não é simplesmente, vocês vão obedecer o rei. Não. Já existiam princípios estabelecidos de antemão que foram entregues a Moisés. Nós sabemos disso, que é a lei, são os mandamentos, aquilo que Deus colocou para o povo de Israel para nortear, para trazer um norte para o povo. Então, o que Samuel estava falando, olha só, vocês têm um rei agora, vocês têm um representante, beleza, mas as leis de Moisés, elas permanecem. Então, ele traz essa advertência ao povo, porque a nação, para ela ser próspera, ela precisa honrar o seu governante, isso é muito importante, honrar o seu governante, e ela precisa se sujeitar às leis de Deus. Isso é imprescindível para nós como nação, como povo brasileiro e para os outros povos. A gente precisa entender que são princípios estabelecidos por Deus, que perpetuam até hoje, que a gente precisa honrar esses princípios. Vamos nessa, gente. Vamos prosseguir aqui, que temos muita coisa para falar. Eu estou passando bem rápido sobre o reinado de Saul, alguns aspectos aqui do livro de 1 Samuel, só para a gente entender o contexto, de onde a gente está inserido, porque eu quero trazer algumas coisas bem específicas sobre as características dos dois reis. Então, alguns momentos eu posso estar passando um pouquinho mais rápido, mas se você olhar, está bem sucinto tudo aquilo que nós estamos falando, de um entendimento muito tranquilo. Se você também acompanhar na sua Bíblia depois, pegando esse PowerPoint que eu vou estar disponibilizando para vocês também. Se vocês olharam, está tudo bem explicadinho, vocês vão aprender bastante, tá? Mas não se preocupe, porque a gente tem alguns conteúdos bem práticos aí para aplicar na nossa vida hoje. Então, nesse primeiro momento, depois de Saul ter ascendido como rei, alguns episódios começaram a acontecer e ele veio cada vez mais decaindo sobre aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. Saul erra ao não esperar por Samuel. É um episódio que está lá em 1 Samuel 13, do versículo 1 até o versículo 15. Depois você pode dar uma olhadinha. Ele começou a fazer algumas coisas que foram tanto desagradando Samuel, como desagradando a Deus, ao próprio Deus. Isso sempre é um contraste, né? As pessoas, quando elas recebem algum tipo de liderança, elas querem fazer muito as coisas pela sua força, pela sua vontade, pelo aquilo que elas acham ser certo, ou tomar algumas decisões que elas acham corretas. E nem sempre isso é o certo a se fazer. Bom, os filisteus eles foram derrotados em Micmas. Você pode ir lá ver isso em 1 Samuel 13, do versículo 15 até o capítulo 14, versículo 46. As nações vizinhas elas são subjugadas. Você percebe que Saul era alguém que realmente sabia o que estava fazendo. Deus estava com ele. Deus estava agindo na vida dele. E ele também era alguém muito experiente, tanto em combate como em estratégia. Era um guerreiro. E ele estava conquistando ali. As nações foram subjugadas pelo povo. Só que aí acontece um episódio que é o divisor de águas sobre a vida de Saul. Aqui, nesse episódio da desobediência em uma vitória sobre os amalequitas, traz aquilo que estava dentro do coração de Saul para a tona. E aí a gente pode trazer algumas práticas para a nossa vida. Eu gostaria que você pudesse acompanhar alguns versículos comigo. Vai em 1 Samuel 15. Eu vou estar lendo alguns versículos, se você puder acompanhar. A gente vai ler, não esses do versículo 1 ao 35, mas eu vou salteando alguns aqui. Você pode estar acompanhando comigo. Já pegou sua Bíblia aí? Então, vou te esperar, hein? Bom, abri aqui, gente. Então, vamos nessa?
1 Samuel 15, do 1 a 35. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem que o Senhor tem para você. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Esse é um episódio antigo, se você puder até voltar um pouquinho na sua Bíblia, você vai ver esse episódio. E consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então, convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim. 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Estou no verso 5. 1 Samuel 15, verso 5. Depois, verso 6. Depois disse aos queneus: retirem-se e saiam do meio dos amalequitas para que eu não os destrua com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então, os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas, olha só o que ele fez. Primeiro, ele captura vivo Agag, que é o rei dos amalequitas, extermina o povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom. Mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Para um pouquinho. Eu estou aqui agora no verso 9, 1 Samuel 15, 9. Volta um pouquinho aqui comigo. 1 Samuel 15, verso 3. Olha o que Deus fala, intermédio de Samuel. Vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. A ordem do Senhor foi para que não poupasse nada. Bois, jumentos, camelos. Ele não disse, vocês vão poupar os gordos. Vocês vão poupar... Não, destrói tudo. Aqui está o divisor de águas na vida de Saul. Vamos continuar que você vai entender. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul. Mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Então você consegue já reparar alguns aspectos no coração de Saul que já estava sendo impregnado de egoísmo, altivez. Algumas coisas já estavam de soberba, e no sentido assim, de realmente querer tomar a frente das coisas e fazer as coisas de acordo com a sua vontade, com o seu pensamento. 1 Samuel 15, 13. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor. Olha como que ele já joga a culpa nos outros. Isso é típico de pessoas que estão desalinhadas com a liderança de Deus. Colocar a culpa um sobre o outro. Pensa comigo. O que foi que aconteceu no Éden? Um jogando a culpa no outro. A mulher joga a culpa em quem? A mulher joga a culpa na serpente. O homem joga a culpa na mulher. E aí, a gente vê um aspecto de pessoas que não estão sendo guiadas e dirigidas pelo Espírito de Deus. Colocar fardos sobre os outros. A culpa nos outros. Então, é um princípio de liderança. Não faça isso. Não coloque culpa das suas ações, dos seus pensamentos, das suas vontades no outro. Isso é muito errado. Vamos lá. 1 Samuel 15, 16. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel. O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que os tenha eliminado.
Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Pega essa palavra, missão. Trouxe Agag, o rei dos Amalequitas, mas exterminei os Amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e bois do despojo, melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em quem se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão, eu falei para você guardar a palavra missão, agora guarda essa submissão, é melhor do que a gordura de carneiros. Então, vou até parar aqui que a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, seguindo aqui o nosso slide. Saul, ele é o primeiro rei de Israel. A gente vê aqui, no texto que a gente estava lendo, 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Olha isso, arrogância como o mal da idolatria. Os arrogantes, aqueles que se acham acima das pessoas melhores, equipara esse pecado como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Bom, eu queria falar o porquê que Samuel, através daquilo que Deus fala com ele, rejeitou a Saul como rei. Por quê? Porque Saul tinha uma missão. Saul tinha uma missão. Ele estava sobre a missão de Deus. Deus tinha colocado alguma coisa para Saul fazer, colocado uma missão para Saul executar, e aí ele não fez. O que é submissão? É estar sobre a missão de alguém. A missão não era de Saul. A missão era de quem? De Deus. E Saul tinha que cumprir a missão de Deus. E acaba que ele não cumpriu. Não fez conforme tudo aquilo que o Senhor tinha dito para ele. E aqui, troca. Deus, não quero esse camarada, não quero esse camarada na liderança do meu povo. Ele não pode. Não pode. Porque ele não está seguindo os meus princípios, ele não está seguindo aquilo que eu ordenei ele a fazer. Ele já está tendo arrogância, ele já está sendo rebelde. Rebeldia? O que é rebeldia? Você se rebelar contra seus líderes, contra aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida, isso também é uma coisa que leva a um caminho de morte, um caminho muito ruim. Então a gente repara aqui que Deus ele rejeita a Saul. Porque Saul não foi submisso, não obedeceu a Deus, ele não entendeu que a missão era maior que ele. Esse é o ponto. Bem? Aí a gente começa a falar um pouquinho sobre Davi. Eu acho que deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque Saul não tinha conhecimento que Davi tinha sido ungido para se tornar rei. Isso se dá no 1 Samuel, capítulo 16. No outro capítulo, aqui a gente está falando do 15, quando Saul ele é rejeitado por Deus. E aí no 16, Deus ele unge a Davi. A ascensão de Davi e o seu reconhecimento nacional. Vou tomar uma água aqui só para poder falar melhor para vocês. Bom, a ascensão de Davi e o seu reconhecimento nacional. Com essa experiência aqui de ungir a Davi como rei, por quê? Deixa eu contextualizar vocês. Samuel ele foi e ele estava buscando um rei. Eu acho que é melhor a gente ler. Vamos ler porque vocês vão se situar melhor. Isso aqui é muito importante para a gente. Eu não consigo falar disso sem a gente ler a Bíblia. A Bíblia ela explica melhor que todos nós. 1 Samuel 16. Samuel
1 Samuel 16:4. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: Vens em paz? Respondeu Samuel: Sim, vem em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isso aqui demonstra muito o caráter de Deus, quem Deus é. Jessé tinha filhos, vários filhos. E Samuel chega, olha e vê, poxa, esse homem é forte, parece ser muito habilidoso, com certeza é esse. E aqui Deus ele dá a maior lição para mim e para você, que deu também para Samuel, sobre eu não vejo aquilo que está fora. Eu não vejo a força, eu não vejo, olha isso, eu não vejo a força, eu não vejo muita aparência, a inteligência, eu vejo o coração. Eu vejo quem a pessoa realmente é, as suas intenções. Aí eu até escrevi aqui embaixo, ó, Deus enxerga o mais íntimo das nossas intenções. Nada está escondido aos olhos dele. Nada pode ser escondido aos olhos de Deus. Então, quando ele já deixa claro que, ó, não quero esse. E aqui, você lê esse texto, você vai ver que estou passando por filho. Ué, acabou? Mas Deus não me falou que seria esse? E aí, não, manda vir o meu outro filho lá que está cuidando das ovelhas. Isso é incrível, que quando esse rapaz, esse moço chega, Deus fala, a prova é esse. Esse? Então tá, vamos ir. E Samuel nem discute. Não, mas esse é magrinho, estava lá cuidando das ovelhas. Esse é o rei? Esse é o líder da nação? Mas Deus não estava vendo aquilo que Davi estava fazendo. Deus já estava vendo o interior. Quem ele iria se tornar? Um homem segundo o coração de Deus. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a preparação de Davi, sobre aquilo que tinha acontecido na sua mocidade. Isso aqui é incrível. Se a gente conseguir entender esses princípios, nós vamos nos tornar líderes melhores. Porque se você não sabe, você, mesmo não tendo uma posição de liderança na igreja, você é líder em algum grau. Seja na sua casa, se você é um pai de família, ou se você, no seu trabalho, você às vezes ocupa uma posição superior, ou se você é mãe, você também lidera o seu filho para a educação, para ensiná-lo. Nós exercemos graus de liderança na nossa vida. Se nós aprendermos esses princípios aqui, que levaram Davi a se tornar o homem segundo o coração de Deus, e aplicarmos isso na nossa vida, nós seremos pessoas melhores, líderes melhores, voluntários na igreja melhores, nós seremos empregados melhores, donos de negócio melhores. Nós precisamos aprender a liderar com o estilo de Deus, com o coração de Deus. E com esse coração aqui de Davi. Quando Davi era moço, seu coração e vida estavam sendo preparados para enfrentar os desafios que viriam diante. Davi ele passou por toda uma preparação. Venceu vários desafios na sua mocidade. Venceu o leão, venceu a ursa, aprendeu a tocar a harpa, cuidava do rebanho de seu pai. Olha só, preste atenção, ele era submisso à missão do pai. O rebanho era de quem? Do pai. E quem cuidava? Davi, com zelo. E aqui eu quis separar algumas características que trazem o coração de Davi como um coração muito precioso para Deus. O leão e a ursa mostram coragem e força de enfrentar novos desafios, de enfrentar dificuldades. Se você vê os textos que estão relacionados a essas passagens, Davi sempre pede o auxílio do Senhor, porque ele sabia quem Deus era. Tocar a harpa fala de destreza, fala de alguém que tinha destreza, que tinha uma certa habilidade em aprender. E cuidar do rebanho fala sobre mansidão, governo e submissão. Isso é incrível.
Mansidão na Bíblia, sempre que a gente vê mansidão na Bíblia, está relacionado a ter um espírito ensinado, a ser alguém ensinado. Alguém que aprende com as pessoas, independente de posição, cargo, independente de status, são pessoas que aprendem e se movem nessa esfera. Governo fala de uma autoridade, de alguém que está numa posição e que exerce influência. Davi estava ali com as ovelhinhas, mas ele exercia, ó, vem para cá, vai para lá. Entende isso? E submissão, porque a missão, o rebanho era do pai, mas ele fazia isso com zelo. Ele enfrentava os perigos porque ele estava sobre a missão do pai. Isso é incrível. Isso demonstra muito o caráter de Davi, o coração que ele tinha em servir as pessoas. Coloquei aqui. Tudo isso preparou Davi para um momento especial. Um momento único. Algo que esse foi o divisor, assim como Saul teve o seu divisor de águas, que foi, naquele episódio, desobedecer a Deus, Davi teve um divisor de águas também. Você já sabe qual é esse episódio? Pensa aí um pouquinho. Com certeza você já sabe. Mas vamos lá. A gente vai falar sobre a derrota do gigante Golias. Davi contra Golias. Eu preciso ler esses textos com você. Abre sua Bíblia em 1 Samuel 17 comigo, para a gente estar acompanhando aqui juntos. 1 Samuel 17. Davi só pôde derrotar um gigante, ele só derrotou Golias porque ele já tinha sido preparado para isso. No seu caráter, na sua essência de saber quem Deus é. Isso é o mais importante. Você precisa sair daqui sabendo. Isso é o que difere Davi de Saul. Ele tinha convicção de quem era Deus. Vamos lá. Vou tentar ler alguns versículos com vocês aqui em 1 Samuel 17. Vou destacar alguns versículos. Diz assim, ó. 1 Samuel 17, verso 2. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Verso 4. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava canedeiras de bronze, tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. E sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês são nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Vou pular um pouquinho aqui, mas aqui houve um burburinho, as pessoas ficaram muito preocupadas. E aí o Davi foi servir os irmãos. O pai dele fala: não, manda aqui para os seus irmãos, vai lá. Os irmãos estavam na guerra. Manda lá, fala com eles lá, leva esse lanche aqui. E aí o que aconteceu? Olha só, vou destacar mais uma coisa aqui. Ó. No verso 16. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde tomou posição. 40 dias. 40 na Bíblia fala sobre o número da provação. O filisteu estava provando os exércitos de Israel por 40 dias. E nada foi feito. O que aconteceu? Davi chegou no versículo 21, 22. Ó, no 22. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugindo cheios de medo. Os israelitas diziam entre si:
Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, no versículo 26. O que receberam o homem que matara esse homem e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram, é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado. Olha a altivez. Olha já, por que você está aqui? Isso aqui não é para você. Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Olha isso. O pai dele enviou Davi para levar suprimentos ali para o exército e vai ver como meus irmãos estão. Vai ver como seus irmãos estão, Davi. E me traz notícia dos meus filhos. Eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero saber se eles estão bem. Deve ser preocupado com seus filhos. E olha aqui que o egoísmo, olha o que a presunção faz. Acusando Davi de uma coisa que não estava no seu coração. Mas Deus sabia como que estava o coração de Davi. E disse Davi no 29, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam como antes. Vou pular um pouquinho aqui. As palavras... Não, no 31 mesmo. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Aquelas palavras. Quem é esse incircunciso? E sobre tudo aquilo que Davi estava perguntando. E aí Davi disse a Saul, no 32, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, trouxe o histórico dele. Jogou o histórico. Isso que é legal. Davi disse, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando você vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu circunciso de novo será como um deles, pois desafiou os exércitos de Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante de Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor esteja com você. Agora, a gente precisa entender algumas coisas, depois a gente vai falar de outras, mas isso aqui é muito importante. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. E em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-os na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Saul tentou colocar equipamentos, colocar coisas em Davi para dizer assim, não, vai aqui com minha armadura, vai aqui, sabe? Isso. E Davi falou, não, isso não é para mim. Eu não consigo nem andar com isso. Quando a gente tenta equipar muito a nossa vida com coisas que Deus não tem nos dado, as coisas elas ficam com peso. As coisas, sabe, assumindo posições. Davi não era um guerreiro de armadura, de espada. Davi tinha armas que ele já usava, que era uma funda e as pedras. A gente, às vezes, tenta pegar as armas dos outros para lutar as nossas guerras. E isso nunca vai dar certo. Sempre nós vamos ficar pelo meio do caminho. Porque Deus ele tem dado habilidades, armas específicas para cada um de nós. Deus ele tem colocado nas nossas vidas. A gente, às vezes, olha para as nossas 5 pedrinhas e acha insuficiente. E acha assim, não, essas 5 pedrinhas aqui não vão ser capazes de derrubar um gigante. Mas foi necessário uma pedrinha para derrubar um gigante. É melhor 5 pedrinhas que Deus tem te dado do que espadas, armaduras e capacetes que homens têm te dado, equipamentos que homens têm te dado.
Isso não vai te levar para cumprir o propósito que Deus tem para sua vida. Amém? A gente precisa passar pelo processo. Davi, ele passou pelo processo de acabar com o leão, acabar com o urso, de ter um coração ensinado e preparado para chegar nesse momento e dizer exatamente quem Deus era na vida dele. Porque Davi, eu coloquei aqui mais na frente. Deixa eu ver se eu coloquei. Não foi aqui mesmo. Davi venceu o gigante antes mesmo de entrar na batalha. Antes mesmo. Quando Davi lá para os soldados já falou, quem é esse incircunciso? Quem é esse que não tem aliança com o Senhor? Quem ele acha que é para afrontar os exércitos do Deus que está vivo? Que é o nosso Deus, que cuidou da gente, que tirou a gente do Egito e nos trouxe até aqui. Quem esse camarada acha que é? Isso já fez Davi ganhar a batalha. Antes dele lançar a pedra, o gigante já estava caído. Mas é necessário a pedra ser lançada. É necessário uma ação ser tomada. Mas a declaração de fé, aquilo que saiu da boca de Davi, já trouxe vitória para os exércitos de Israel. Pratica isso na sua vida. Declare coisas sobre a sua vida de fé, de esperança. No mundo que nós vivemos cheio de aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aquilo que sai da boca de vocês tem muito poder. Isso Jesus fala, a Bíblia nos fala. Então, Davi ele já está colocando algo que eu e você nós temos que colocar em prática. Para derrubar os nossos gigantes, nós precisamos declarar quem Deus é. Amém? Vamos nessa. Separei alguns versículos aqui. 1 Samuel 17, 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ali o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel. Quem é esse filisteu incircunciso que não tem aliança para desafiar os exércitos de Deus vivo? O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul não vai. Davi já tinha convicção, Deus vai me livrar, Deus vai fazer na minha vida, Deus vai trazer vitória ao nosso povo. E Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você. Não é com funda, não é com pedra, mas é em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Porque Davi sabia que o filisteu não estava desafiando o exército, o filisteu estava desafiando Deus. Entende isso? As pessoas não desafiam você, elas tentam desafiar aquilo que está dentro de você, o Espírito Santo, o Deus que você serve. E você tem que ir contra as situações, contra algumas coisas contrárias, em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus que você serve é esse Deus que as situações, as circunstâncias, muitas pessoas têm desafiado. E Ele é o Deus que traz vitória quando nós cremos que Ele é o Deus que faz nas nossas vidas. Isso é incrível, irmãos. Incrível. Esses textos, se você puder analisar, você fique com eles e medite neles, e rumine eles, e fique digerindo eles na sua vida. Porque são textos poderosíssimos para aplicarmos no nosso dia. Porque nós entendemos que Davi, antes de entrar ali e derrotar o gigante, ele já tinha vencido, porque ele sabia a quem ele servia. Se eu sei a quem eu sirvo, maior aquele que está em mim do que está no mundo. E ele é capaz de me dar vitória. Ele é capaz de me dar vitória. Vamos lá. A aula está muito grande já. A ascensão de Davi, o seu reconhecimento nacional. Aqui eu também separei alguns trechos muito importantes, se você puder depois ver. Vamos lá. A ascensão de Davi e o seu reconhecimento começa no capítulo 16 e 17. Saul prepara armadilhas para Davi. Por que Saul prepara? Saul viu que o menino, o moço Davi, aquele que cuidava das ovelhas do pai, aquele que foi o mesmo que matou o gigante, que desafiou, e esse camarada ganhou muita fama. Saul olhou, esse cara tá com fama?
Não, eu tenho que fazer alguma coisa. E começa a preparar a armadilha. As pessoas, quando veem que você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, elas tentam preparar armadilhas para você. Elas tentam te parar. Mas se você estiver naquilo que Deus tem para a sua vida, manter o propósito firme, e esse coração de Davi, qual é o coração de Davi? Que mesmo tendo a oportunidade de ferir a Saul, ele diz, ai de mim, levantar a mão contra o ungido do Senhor. Olha o coração desse homem, o coração desse rei, desse futuro rei de Israel, que foi ungido para tomar o lugar de Saul. Não, eu não quero o sangue dele. Não quero o sangue dele. Eu quero que ele viva, mesmo me perseguindo. Isso é o verdadeiro cristianismo. Cristianismo. Antes do cristianismo se tornar uma religião, antes de Jesus, Davi já tinha um coração ligado na vontade de Deus, naquilo que Deus tinha e tem para mim e para você. A amizade entre Davi e Jonas também que é algo lindo. 1 Samuel 20. A fuga de Davi e as consequências. 1 Samuel 21, 22. Davi perseguido por Saul. 1 Samuel 23 ao 26. Nós não vamos entrar muito nesses detalhes, mas se você puder, depois você leia cada um desses textos, que são textos muito ricos, que a gente consegue retirar muitos ensinamentos desses versículos. Então, por favor, leiam. Os filisteus concedem refúgio para Davi, porque Davi estava sendo perseguido por Saul, e aí ele consegue refúgio com os filisteus. Olha isso. Pega isso. Mesmo Davi tendo guerreado contra os filisteus, o coração dele é um coração tão bom, aquilo que ele faz é algo tão bom, ele consegue graça aos olhos das pessoas, até dos seus próprios inimigos. Você já viveu isso? Com pessoas que, às vezes, você achava que não teria nenhuma graça, as pessoas, porque é Deus agindo na nossa vida. Saul busca ajuda em Endor, 1 Samuel 28, 3. 28, capítulo 28, versículo 3 até o versículo 25. Davi recupera suas posses, 1 Samuel 29, versículo 1, capítulo 30, 31, e a morte de Saul. Aqui a gente encerra a carreira de Saul com a morte, que a gente vai falar um pouquinho. E a gente vai entender um pouquinho disso. Vamos lá. Aqui em 1 Samuel 31, 1, 13. Mas não vamos abrir não, porque já está por aqui. Davi receava que Saul pegasse de surpresa, por isso buscou refúgio dentro das terras dos filisteus. Entretanto, foi proibido de ir para a guerra contra os exércitos de Israel. Os filisteus eles iriam guerrear novamente contra os exércitos, mas Davi foi proibido de ir com eles para essa guerra. Dentro de um propósito ali estabelecido pelos anciãos, pelas pessoas que estavam ali rodeando Davi naquele momento. E pelo propósito de Deus, claro, também. De não colocar Davi contra o seu próprio povo. Saul tinha mais a temer do que contra qualquer inimigo que ele já tinha derrotado. Muito ignorado por Saul, Samuel não se dispôs a ser consultado. Então você já vê que a relação entre o rei e o profeta já não estava muito boa, não estava legal, eles já não estavam se batendo por causa das atitudes de Saul, daquilo que ele estava fazendo pela sua própria força, sem o conselho de Deus. Acometido de pânico, Saul tenta todos os meios possíveis para poder entrar em contato com Deus. Mas Deus não respondeu. Ele tenta ir atrás de médiuns, mas suas esperanças foram frustradas. Ele não conseguiu nada. Deus não tinha nada para falar com ele. Tudo que Deus já tinha dito foi o basta. Do momento que ele desobedeceu, no momento que ele começou a sair do propósito, lá atrás. A vida de Saul termina em trevas quando ele entra em batalha contra os filisteus. Então ele morre. Ele perde a vida numa batalha, nessa batalha decisiva contra os filisteus. Aqui a gente está encerrando o nosso estudo. E antes da gente encerrar, antes da gente fazer os últimos comentários, eu queria que a gente prestasse atenção nisso. 1 Samuel 10:1, que foi citado aqui nesse estudo. Então Samuel apanhou um jarro de óleo
derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o tem ungido como líder da herança dele. Saul era líder daquilo que Deus tinha de mais precioso, que era o povo. Saul, ele fracassa na sua liderança por não ter percebido que a obediência era essencial para o cumprimento da missão que Deus tinha lhe designado. Se ele não obedecesse, se ele não fosse submisso, ele não iria cumprir a missão. E ele fracassou como líder de uma nação. Queria que você refletisse agora, bem prático mesmo. Você pudesse refletir agora sobre a sua vida. E eu também reflito várias vezes sobre a minha vida. Porque nós vimos dois tipos de liderança. Porque, na verdade, a gente vai ainda falar sobre a liderança de Davi, mas você viu toda uma preparação de Davi, tudo aquilo que aconteceu na sua mocidade. Isso, você pode pegar algumas coisas que aconteceram na sua vida, podem ter te levado a você olhar e falar: nossa, Deus não quer nada comigo, não me ama, não sei o quê, não está longe de mim. Você pode ter enfrentado leões, ursos, e eu não aguento mais, mas Deus, ele sempre te deu vitória. Se você chegou até aqui hoje, você venceu todos os seus dias maus. E Deus, ele nos dá vitória. Nos dá vitória. E aí nós precisamos entender qual o tipo de liderança nós queremos ser. Nós vimos aqui Saul, alguém que tinha tudo para dar certo, que foi escolhido por Deus, que tinha todas as habilidades, era um cara estratégico, era um general, era alguém ungido, mas que desobedeceu, que saiu do propósito. Desobediência é o quê? Sair do propósito. Ele saiu do propósito de Deus. E começou também a fazer muita coisa. Eu quero fazer, eu vou fazer desse jeito, e vai ser, eu vou perseguir Davi, estou com inveja de Davi, estou com inveja dessa nova liderança que está surgindo. Nós precisamos aprender a olhar para as gerações que vêm antes da gente. Eu, como jovem, eu olho as gerações que vêm antes de mim e eu honro essas gerações. Mas nós também, os mais velhos, eu olhando para os adolescentes, olhando para as crianças, eu necessito olhar para eles e falar: eles têm que ser um segundo o coração de Deus, eles têm que ser projetados, eu preciso dar toda uma base para que eles caminhem no evangelho sadio, com uma vida sadia. Precisamos entender isso. E não ficar tentando, puxar tapete de ninguém. A gente precisa aprender que quando nós puxamos ou queremos puxar o tapete de alguém, Deus, ele puxa o nosso. Foi isso que ele fez com Saul. Porque nós não estamos preparados para assumir a liderança do povo. E tudo aqui, se eu estou falando, eu sou herança do Senhor. Se você está aí me escutando, você que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você é herança do Senhor. E quando a gente fala entre os irmãos, isso é muito importante para Deus. A nossa comunhão é muito importante para Deus. Então, qual tipo de líder você quer ser? Um líder que fracassa por desobedecer a Deus? Ou um líder que passou por tanta coisa, que venceu as batalhas e que foi chamado, mesmo com muitos erros, pecados e dificuldades, do homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia. O arrependimento é a base de uma liderança saudável. Se arrepender é a base de uma liderança saudável, de uma vida saudável. Nós precisamos entender isso. Pensa em qual tipo de líder você quer ser. Queria fazer uma oração com você nesse momento. Não sei o que você tem passado na sua casa, na sua vida. Eu não sei o que você tem enfrentado durante esses dias de pandemia do coronavírus. Mas eu creio que o Senhor tem te chamado para exercer uma liderança, seja na sua casa, no seu trabalho, seja dentro da igreja do Senhor, de uma forma saudável e vívida. Vívida. Nós somos líderes do Senhor em várias esferas de atuação. Se nós aprendermos com Davi a sermos esse homem segundo o coração de Deus, que se arrepende, as nossas vidas vão alcançar outras vidas.
O povo vai prosperar. As pessoas que andam ao nosso redor vão prosperar. E é isso que eu desejo para mim e para você. Eu gostaria de fazer uma oração contigo. Amém, meu irmão? Feche seus olhos no seu lugar, com a sua família, na sua casa, se você puder. E vamos fazer essa oração juntos. Amém? Senhor, meu Pai, muito obrigado por esse estudo. Nós estamos aqui depositando, se existe alguma raiz de amargura no nosso coração, nós queremos lançar fora agora essa raiz. Se nós tínhamos algum medo de exercer tudo aquilo que o Senhor já tem colocado sobre as nossas vidas, a liderança, a influência, nós deixamos esse medo de lado e vamos à frente para o teu propósito. Nós estamos contigo, nós queremos aprender desses homens como Davi, desse homem que foi segundo o seu coração, que era um coração que se arrependia daquilo que fazia, daquilo que estava desagradando ao Senhor. Senhor, nos dá esse coração, nos dá um coração igual ao teu. Um coração disposto a obedecer, um coração disposto a se render aos pés de Jesus e tudo aquilo que Ele tem feito por nós, e tudo aquilo que Ele já deixou conquistado na cruz do Calvário para nós. Muito obrigado por esse estudo. Eu te louvo e te agradeço. Nos dê um ótimo dia para a nossa família, nos traga saúde e nos proteja desse mal. Nós estamos protegidos e cremos que estamos protegidos pelos teus braços de amor sobre as nossas vidas. Muito obrigado, meu Rei. Nós te agradecemos em nome de Jesus como igreja. Amém. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite. Agora, com essa questão da gravação, você pode ver outro dia. É um prazer estar aqui com vocês, meus irmãos. Espero que vocês tenham aprendido muito. Espero que vocês tenham feito bom uso de cada um desses textos aí que eu apresentei para vocês. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me procurar no privado. E agora eu tenho um pequeno desafio para vocês. O desafio final. Não é uma prova. Não vou fazer isso com vocês, não vou fazer a prova. Mas são perguntas de recapitulação sobre tudo aquilo que nós estudamos nessa parte 1 e parte 2 sobre esse assunto da transição dos juízes para o período da monarquia de Israel. Eu queria que você pudesse responder essas perguntas. Se você puder me mandar no privado, lá no WhatsApp, ou se você quiser responder aqui nos comentários do YouTube ou do Facebook, fique à sua vontade, mas faça essas perguntas, responda, procure, seja nos materiais que nós temos disponibilizados aqui, seja na internet. Eu sei que isso vai abençoar a sua vida, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês, meus queridos. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém.